Olá, eu sou a Vanessa e hoje nós vamos falar sobre narração. A narração, na verdade, ela é uma história, né? Narração vem de narrativa, que é uma contação de história, que é uma atividade cotidiana que é praticada por muitas pessoas, né? Por pais, filhos, professores, enfim, né? Qualquer um pode contar ou escrever, ouvir e ler toda espécie de narrativa, né? Então existem vários gêneros narrativos aí, né? Mais amplos deles, tá? Engloba aí quase um número limitado de textos, variando em função da época, da cultura, da finalidade social, enfim, tudo depende disso, né? Então, a narração é um modo de organização de texto cujo conteúdo está vinculado, em geral, às ações ou acontecimentos, né? Qualquer pessoa é capaz de perceber que toda narrativa tem alguns elementos fundamentais. E sem eles, na verdade, não existe uma narrativa, né? Então, quais são esses elementos, né? Então, se a gente consegue responder algumas questões como o que aconteceu, quem viveu os fatos, como aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu, então a gente consegue entender de que existe uma narrativa bem estruturada sobre esses 5 elementos que é o que a gente vai falar hoje. Narrar, gente, é uma manifestação que acompanha o homem desde a sua origem. Na verdade, a gente encontra as narrativas nas gravações de pedras em tempos de caverna, né? Pra você ver como é antigo isso, né? Os mitos, por exemplo, são histórias das origens, né? De um povo, de um objeto, ou até de um lugar. Que pode ser transmitido através de povos das gerações, que também são narrativas. A Bíblia, por exemplo, livro que condensa história, filosofia e dogmas do povo cristão, compreende muitas narrativas, como a da origem do homem e da mulher, da escravidão dos hebreus no Egito, dos milagres de Jesus e por aí vai, né? Agora, vindo um pouquinho mais para nossa época, um pouquinho mais moderno, a gente tem aí um monte de narrativa, na verdade, né? Que são as novelas de TV, filmes de cinema, peças de teatro, notícia de jornal, gibi, desenho animado, videogames. São muitas essas possibilidades de narração, que pode ser tanto oral como pode ser escrita. Ela pode ser em prosa ou em verso, usando imagem ou não, tá bom? Bom, aí então tem alguns exemplos de narrativas que a gente encontra na fase mais moderna, né? Relatos pessoais aí está relacionado, por exemplo, a blogs. A gente já pode incluir blogs. Ser youtuber também não deixa de ser uma narrativa, não é verdade? Bom, vamos então à construção dessa narração, dessa narrativa. Então, para construir esse texto, a gente precisa de alguns elementos da narrativa. Então, vamos a eles. Eu uso o pente, lembra? O pente, na verdade, é a abreviação de 5 palavras muito importantes para a gente lembrar dos elementos da narrativa. Então, toda vez que eu quiser contar uma história, eu vou ter que prestar atenção no pente, nessas 5 palavras representadas aí por essa palavra pente. Então, eu tenho o P de personagens, o E de enredo, o N é em relação ao narrador, o T está relacionado ao tempo e o E está relacionado ao espaço. Sem esses 5 elementos, a gente vai ter uma narrativa. Vamos ter uma narrativa, mas ela não será uma narrativa bem estruturada, tá bom? Não que a gente não encontre coesão e coerência nesse texto. Vamos encontrar coerência, mas ela não faz parte desses 5 elementos. Eu posso ter, por exemplo, tempo psicológico, por exemplo, ele não está claro quando que aconteceu a ação, mas eu vou ter aí um tempo psicológico. Então, a gente vai encontrar, sim, esses 5 elementos, tá bom? Vamos lá. A gente começa com as personagens. Então, claro que as personagens são fundamentais para uma narrativa, sem as quais não tem uma história, não é verdade? Personagens são aqueles seres que acontecem na história, né?
Na verdade, ele é um ser criado para esse texto narrativo. Então, você pode simular aí várias características de uma pessoa, que pode ser um animal, um sentimento, um objeto que a gente personifica, né? Dá características humanas a um objeto, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que o cachorro falou comigo, na verdade ele não falou, porque o cachorro não fala, né? Não fala a língua portuguesa, fala o latido dele, né? Tá bom? Mas aí a gente tem uma forma de personificar esse cachorro. O cachorro está triste, né? E aí, então, quem dá essa personificação ao ser que não tem a mesma característica do homem é o homem, certo? Bom, numa narrativa a gente pode ter aí personagens principais que ocupam o primeiro lugar no acontecimento e personagens secundários. Então a gente tem alguns tipos, características e classificações para cada um deles. Bom, vamos lá. Então a gente tem pessoas como personagens, nós também podemos ter os seres míticos, bem, os animaizinhos, alguns objetos, sim, por que não? A história é sua, você cria, você que faz aí a sua narrativa, a sua ação, independente com o que você quiser. Quando você era criança, você ganhava uma boneca e falava com outra boneca, não é verdade? São objetos. As plantas também podem ser personagens, né? Mas vamos lembrar que o personagem, ele é um ser fictício. E ele é responsável pelo desempenho do enredo, tá bom? É ele que faz a ação. Então, na verdade, por mais real que pareça, a personagem é sempre uma invenção. Mesmo quando se constata que determinadas personagens são baseados em pessoas reais ou em elementos da personalidade de determinado indivíduo, ela é fictícia, ela não existe, tá bom? Mesmo quando a gente vê no final do filme escrito lá, baseado em fatos reais. É baseado em fatos reais, não são os fatos reais, certo? Bom, a personagem ele é um ser que pertence à história e só existe como tal se participar efetivamente do enredo, tá bom? Isso ela pode agir e falar ou ela pode apenas agir. Vamos lembrar do Charlie Chaplin? Ele falava? Não, cinema mudo. E era o personagem principal, certo? Bichos, seres humanos ou coisas, as personagens se definem aí de acordo com o que fazem ou com o que dizem, tá bom? E pelo julgamento que fazem dela. O narrador e outros personagens, tá? A gente tem, na verdade, uma classificação para essas personagens quanto ao papel desempenhado no enredo. Então, qual é o papel delas dentro da história? O enredo, história, certo? Então, a gente tem aí o protagonista. O protagonista é sempre o personagem principal, certo? Ele pode ser um herói ou um anti-herói. Vamos lá. O que seria o herói? O herói é aquele que tem características superiores às do seu grupo. Não necessariamente superpoderes, já que a gente falamos aí sobre herói, né? A classificação dele é herói, mas não necessariamente um superpoder. Mas, por exemplo, ser mais bondoso do que outros. Pode ser aí uma característica, né? O anti-herói, ele tem características iguais ao herói, iguais ao do seu grupo ou inferior ao do seu grupo. Então, observe, a gente tem dois grupos. Um que tem o herói, que aí então ele se sobressai, e tem o outro, que é o anti-herói, que ele se sobressai ou não necessariamente de forma positiva, mas pode ser de forma negativa do seu grupo. Então, pode ser uma pessoa melhorzinha do seu grupo ou piorzinha, né? Pode ser uma pessoa má ou uma pessoa boa, depende do seu grupo. Mas, por algum motivo, não está na posição de herói, só que sem competência para isso, não é verdade? Então, ela não tem competência para ser um herói, ela é um anti-herói, e aí, então, ela é um pouquinho melhor ou um pouquinho pior do seu grupo. Gente, eu vou trazer alguns exemplos, pode ser que fique mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Mas pensem que existe o herói e o anti-herói, um é oposto ao outro, tá bom? Antagonista, esse é bem interessante, porque toda vez que a gente fala de antagonista, a gente pensa no vilão da história, que não necessariamente é o vilão. Ele é o personagem que se opõe
ao protagonista. Então, ele é o oposto do protagonista. Então, por exemplo, se o protagonista é uma pessoa séria, pode ser que o antagonista seja uma pessoa atrapalhada, engraçada, certo? Se o protagonista é uma pessoa má, o antagonista será uma pessoa boa, certo? Porque eles são opostos. E existem aí os personagens secundários, que não tem como eles não existirem. Eles são importantes, mas eles são um pouco menos importantes do que o protagonista. Às vezes eles podem fazer até par, mas um é protagonista, é o mais importante, e o outro é o secundário. Não é o anti-herói, não é antagonista, mas é secundário, tá bom? Mas ele pode ser ajudante dos protagonistas ou até fazer um par romântico com um protagonista. Tudo bem? Então vamos lá. Esses foram os personagens. Agora a gente vai falar sobre o enredo. O enredo é uma das partes mais importantes que existem numa narrativa, não é verdade? Quando a gente começa a ler um livro, um texto, um conto, uma crônica, aí você fala, acho que vai ser chato. Pronto. O enredo não te pegou. Então vamos a ele. Vamos ver se ele te pega. O que é o enredo? O enredo, na verdade, é a sequência de ações que está relacionada por uma causa ou por uma cronologia, por tempo, que fundamenta a ação de um texto narrativo, tá? A gente tem em alguns casos, exemplos, assim, de enredos muito interessantes que está relacionado à verossimilhança ou à inverossimilhança. Vamos lá. Inverossimilhança é quando não está relacionado à semelhança da realidade. Então, ele não se parece com a realidade. Então, a gente diz que ele é inverossímil, né? Que existe a inverossimilhança, né, nesse enredo. Por exemplo, então, um casal está num barco e esse barco naufragou e eles chegaram até uma ilha deserta e nessa ilha tinha uma geladeira com vinho e 2 taças geladinha. É possível isso? Não, né? Então isso não faz parte da realidade, está muito longe da realidade. Parece até que nem tem coerência, mas pode ser que tenha coerência dentro desse texto, certo? Então a gente tem que pensar que o enredo, existem coisas que fazem parte da realidade e outras são muito distantes da realidade. Tudo bem? Então a gente tem verossimilhança, vero de verdade, né? De parecido com a realidade, e inverossimilhança, quando não tem relação alguma com a realidade ou próximo da realidade, tá bem? Bom, o enredo ele pode ser organizado de algumas formas e a gente precisa prestar atenção sobre essa organização de enredo. Tudo bem? Vamos lá. Bom, achei um errinho de acentuação, gente, mas tudo bem, né? Passou. Bom, quando a gente vai falar de enredo, da história, a gente vai contar essa história, a gente precisa se preocupar com 4 partes muito importantes dela. Por exemplo, quando a gente inicia... ótimo! Quando a gente inicia uma novela, a gente vai assistir o primeiro capítulo dessa novela, normalmente não é muito legal, assim, né? Por quê? Porque, na verdade, vai nos colocar, expor aí, né? Com o começo da história, a apresentação dos fatos, né? Principalmente desses iniciais, né? A apresentação das personagens, às vezes do tempo, o espaço. Então, aquela parte em que a gente situa o leitor, ou quem está assistindo, da história que vai acompanhar até o fim, ou não. Certo? Então, a introdução é o começo da história. É onde tem a apresentação aí dos personagens, espaço, tempo, né? Para dar continuidade à história. O desenvolvimento, essa sim é a parte mais importante do texto, da narrativa, né? É a parte do enredo na qual se envolve e desenvolve o conflito. O que é o conflito? Na verdade, o conflito é a parte onde tem aí a desestabilidade das personagens. Então, quebra a estabilidade dos personagens. De repente, elas estão indo lá, sei lá,
duas personagens estão indo ao mercado. Estão lá conversando, andando, indo ao mercado. E de repente, no meio do caminho, acontece alguma coisa. Vai quebrar a estabilidade dessas personagens. Então, há necessidade em ter essa quebra de estabilidade dentro do enredo, dentro aí desse desenvolvimento, dessa narrativa, senão não vai me chamar a atenção, né? Que graça vai ter esse meu texto? Nenhum, né? Então precisa ter a quebra da estabilidade dos personagens, trazendo aí, então, uma complicação, tá bem? Tudo bem? Bom, em seguida, que a gente tem esse conflito aí, a gente vai ter uma coisa chamada clímax. Clímax é um momento culminante da história. É um momento de maior tensão, no qual aí o conflito chega a seu ponto máximo. O clímax, gente, é o ponto de referência para as outras partes do enredo que se organizam em função dele. O clímax é aquela parte que fala assim, meu Deus, vai acontecer agora, é agora, e pronto. Essa parte é o clímax. A hora que acontece a ação, já é, então, o desfecho desse clímax, o desfecho aí desse conflito que também pode acontecer. Observem que uma coisa está relacionada à outra, né? Eu só tenho um desfecho se eu tiver um clímax, eu só tenho um clímax se eu tiver um conflito, e esse conflito ele vai aparecer dentro do desenvolvimento, e esse desenvolvimento só vai acontecer se tiver uma introdução e souber quem são essas personagens, o lugar onde elas estão, quando que isso aconteceu, certo? Tudo bem? Então, isso faz parte do enredo. Eu não estou falando dos 5 elementos, ele está dentro dos 5 elementos da narrativa. Pode ser que por isso vocês tenham se confundido de alguma forma. Mas vamos lá, existem os 5 elementos da narrativa, que é o pente, né? Que são personagens, o enredo, o narrador, o tempo, o espaço. E dentro do enredo, da mesma forma como eu falei sobre os personagens, classificação deles, no enredo também tem classificação. Tem algumas partes que a gente precisa se preocupar, que são essas: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Certo? Ficou mais fácil agora. Bom, vamos ao narrador. Alguém tem que contar uma história, não é verdade? Quem conta essa história é o narrador. Ele que é o responsável aí em nos levar, nos guiar de alguma forma, né? Porque sem o narrador não existe uma narrativa. Não é verdade? O que seria da narração de um jogo sem Galvão Bueno, por exemplo? Bom, ele é o elemento estruturador da história, né? O que vai variar de narrador pode ser inúmeras situações, uma vez aí que cada autor cria um narrador diferente para cada obra, certo? Vamos lembrar de que tudo é fictício, tudo bem? Então, tudo na narrativa vai depender do narrador. Ele que é a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista. Ele que vai trazer para você o ponto de vista que você vai aceitar ou não necessariamente. Falo isso pensando nas obras do Machado de Assis, por exemplo, onde ele nos leva a crer de que Capitu traiu o Bentinho, né? Mas quem conta essa história? É o Bentinho. E o Bentinho é o quê? Muito ciumento e inseguro. Então ele nos faz acreditar de que a Capitu realmente traiu, certo? Mas não necessariamente se eu olhar por um outro ponto de vista, tá? Bom, o modo de contar e de organizar o que é contado vai depender do narrador, tá? Então, o narrador ele funciona como um mediador entre a história narrada e você, ou eu, leitor, ouvinte ou espectador, tá? Existem 3 pontos de vista desse narrador, tá bom? Então, vamos ver quais são os tipos de narradores que nós temos. Então, nós temos o narrador personagem, o nome já diz. Se ele é personagem, então ele participa da história, tá bom? Ele conta a história, aquela que ele está participando. É que nem você contar para, sei lá, para alguém, para o seu namorado, para sua esposa, enfim, de que você foi ao shopping. Pronto, você que está participando da ação. Você que é o personagem principal, certo? Então, você vai contar utilizando a palavrinha eu, que é a primeira pessoa, certo? Então, nós temos aqui um exemplo. Quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la.
Então pedi a meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com um plano que eu tinha bolado. Mas enquanto eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo Marcos, enfim. Como eu identifico que nesse pequeno trecho, o narrador aí é narrador-personagem? Bom, primeiro, porque eu tenho essa palavrinha aqui, ó, a. Avistei a, certo? Esse pronome oblíquo aí, que é referente a mim, né? Eu que avistei ela, só que eu não posso usar o ela depois do verbo, certo? Então, o verbo em primeira pessoa, aqui, certo? E aqui também, conhecê-la, verbo em primeira pessoa também, ok? Vi, Fabrício, quem vi? Eu vi, né? Então, tudo isso está referindo-se à primeira pessoa do verbo, tá bom? Então, aqui eu tenho um narrador personagem. Vamos a outro tipo de narrador. O narrador observador. É aquele que fica sentado no alto só contando o que está acontecendo, certo? É o que conta a história como que alguém que observa o que acontece, só isso. Ele não dá opinião própria. Ele não acha que as pessoas têm sentimento, ele apenas vai fazer a narrativa observando-a. Aqui é uma observação, na verdade, objetiva, tá bom? Bom, então tem aqui um exemplo. Aos 14 anos, Miguel Strogonoff, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes excursões pela savana, matara seu primeiro urso. A vida na savana dara-lhe uma força e resistência incomuns. E o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Era capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, valendo-se de sinais quase imperceptíveis na neve e nas árvores, no vento e no voo dos pássaros. Tá? Aí é um trecho do livro do Júlio Verne, tá bom? Bom, aqui eu tenho o quê? Um narrador que está observando, e enquanto ele observa, ele vai falar o que ele está vendo, né? Aqui não tem uma opinião pessoal do narrador. Ou não tem dizer assim, nossa, ele estava confuso, mostrando algum sentimento do personagem, tá bom? Então, nesse caso, narrador observador. Aí, então, a gente tem o narrador intruso ou narrador onisciente. Tanto faz esse nome, tá? Onisciente ou intruso é a mesma coisa, tá bom? Ele não participa da história, que nem o narrador observador, né? Mas aqui, na verdade, ele faz vários comentários e opiniões sobre os personagens. E principalmente sobre o que os personagens estão sentindo. Então, vamos ver um exemplo. Se tinha medo, então era para a natação mesmo que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar, sugeriu alpinismo. Foi a primeira vez de os pais tremerem. Mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou para a natação. Então aqui eu estou falando de medo. Medo é um sentimento. Eu posso até tentar disfarçar o medo pelo meu rosto. O narrador observador, ele não vai falar sobre isso. Mas o narrador onisciente, que ele é intruso, ele vai falar sobre. Porque ele consegue identificar o que o personagem secundário ou principal, né, ele está sentindo no momento. Tá bom? Tudo bem? Entenderam aí os três? Então, agora a gente vai falar do tempo, né? O tempo é bem interessante dentro das narrativas também, né? Porque a gente tem um tempo cronológico, a gente tem o tempo psicológico, né? E a gente tem também aqueles tempos bem curtos, né? Que aí, então, a gente não consegue nem perceber se já passou tempo ou não, né? Em que tempo também aconteceu a história, né? Tempo em uma narrativa pode ser definido como a duração da ação, que pode ser aí o cronológico ou o psicológico, certo? No tempo cronológico, os fatos são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, vamos pensar em começo, meio e fim? Pode ser, ok? Pode também ser assim,
Aconteceu de manhã, depois aconteceu à tarde, depois aconteceu à noite. Também é um tempo cronológico, tá bom? Na verdade, a gente tem aí, em alguns contos, por exemplo, eles apresentam uma duração muito curta, né? Em relação, por exemplo, aos romances, em relação, por exemplo, às novelas também, tá? E aí, então, o tempo, né, ele é mais dilatado nesses outros, tá? Com curta duração, a gente tem algumas crônicas também, tá bom? Não só contos, como crônicas, tá? Bom, vamos lá. Tempo psicológico. Aí é um nome que a gente dá, na verdade, ao tempo que transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela imaginação do narrador, tá? Ou então das personagens, não necessariamente narrador. Pode ser que os personagens estejam falando, não é narrador, então é por elas que é determinado aí o tempo, e a gente chama então de tempo psicológico, tá? Ele está ligado ao enredo não linear, naquele que o acontecimento está fora da ordem natural também. A gente pode pensar, obviamente, em Machado de Assis. Né? Então a gente vai pensar no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que aí então a gente tem o narrador, ele é um defunto, né? Que conta o seu enterro, que relembra a sua história, a sua juventude, os caprichos do defunto autor, tá bom? E aí então nesse caso a gente tem um tempo psicológico, tá bom? Que aí é onde ele relata, né, um delírio da sua pré-morte, conversa com a natureza, com a caixa de Pandora. Enfim, é um livro que vale muito a pena ser lido, tá bom? Mas ele aí, então, a gente tem como exemplo o tempo psicológico, tá? Tudo bem? Estamos acabando. Vamos para o espaço. Muito importante, né? Aliás, esses 5 elementos, se eles não se apresentam, fica difícil, né? Na verdade, o espaço aí ele é carregado de muitas características, né? Então, a gente tem o espaço é o lugar onde aconteceu a narrativa. Quando eu pergunto assim, onde aconteceu? Aí, então, você fala, numa fazenda, numa casa, num sítio, na praia, na rua, dentro do carro. Enfim, quando a gente consegue responder a pergunta onde aconteceu a ação, é porque a gente consegue determinar, então, o espaço, certo? O espaço, ele é carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem as personagens, tá bom? Neste sentido, ambiente é um conceito que aproxima tempo e espaço, pois é a confluência desses dois referenciais acrescida de um clima, né? Então, o clima, na verdade, é o conjunto de determinantes que cercam as personagens, né? Que podem ter algumas condições, as condições socioeconômicas, morais, religiosas e psicológicas. Isso a gente está falando de um conto mais longo, tá bom? De uma narrativa mais longa, como, por exemplo, uma novela, né, um romance, tá bom? Todas essas daí são mais longas do que um conto e uma crônica, por exemplo, né? Tá bom? Bom, narrativa tem bastante coisa, né? E mais ainda quando a gente precisa compô-la, né? Bom, vamos então a alguns exemplos que eu trouxe. Eu trouxe um conto que se chama Bezerro Sem Mãe, da Raquel de Queiroz. Eu acho que todo mundo conhece a Raquel, uma fofa. Então, vou fazer a leitura dele. Depois a gente vai identificar os 5 elementos, certo? Mas antes dos 5 elementos, a gente pode identificar os elementos do enredo, que também é importante, certo? Mas isso eu vou deixar como atividade para a próxima aula. Então, vocês, por gentileza, eu vou mandar para vocês em PDF, Bezerro Sem Mãe, e vocês, como um exercício, farão a identificação dos 5 elementos do pente e depois a identificação dos elementos do enredo. E também vou pedir para que vocês façam a mesma coisa com um outro conto que está aqui no slide também, tá bem? Mas eu vou mandar para vocês em PDF depois, tá bom? Muito obrigada, um beijo a todos.